Ao longo da última década, vimos várias indústrias tentando fazer a transição para fontes de combustível renovável, e embora tenhamos feito grandes avanços na produção de energia renovável, a tecnologia necessária para permitir que todas as indústrias a utilizem não acompanhou o mesmo ritmo. Em teoria, poderíamos substituir todas as usinas de carvão do mundo da noite para o dia e nos sair bem, se tivéssemos uma maneira razoável de armazenar essa energia de forma econômica e eficiente. Esse dilema de armazenamento de energia está retardando nossa adoção de energia renovável, e uma das indústrias em que isso é mais evidente é a indústria de aviação aeroespacial. Elon Musk está promovendo veículos elétricos e casas com energia solar, mas toda vez que um Falcon 9 é lançado, ele queima 147 toneladas de combustível fóssil. Boeing e Airbus estão em uma batalha constante para criar o avião mais eficiente em termos de combustível, permitindo que seus clientes economizem nos custos de combustível sempre crescentes e aumentem seus lucros, mas ainda estão usando querosene, quando a energia da rede é mais barata. Então, o que está acontecendo? Por que não há todas as indústrias do mundo ansiosas pela perspectiva de transição para combustíveis renováveis? A indústria da aviação tem um enorme obstáculo a superar antes de conseguir adotar com sucesso a energia renovável: a densidade energética dos nossos métodos de armazenamento. Densidade energética é uma medida da energia que podemos aproveitar de 1 kg de uma fonte de energia. Para o querosene, o combustível usado pelos aviões a jato, isso é cerca de 43 MJ por quilograma. Atualmente, mesmo nossas melhores baterias de íon lítio chegam a cerca de 1 MJ por quilograma. A energia das baterias é mais de 40 vezes mais pesada que o combustível de aviação. Por que isso é um problema tão grande? Um avião voa quando a sustentação é igual ao peso do avião, então, quando aumentamos o peso, temos que aumentar a sustentação, o que requer mais potência. Precisar de mais potência significa que precisamos de mais baterias, o que aumenta o peso novamente. Assim, estamos presos em um ciclo vicioso de design. Para realmente entender por que isso é um problema tão difícil, vamos fazer alguns cálculos simples para converter dois aviões, o Airbus A320 e uma pequena aeronave pessoal, como um Cessna, para energia de bateria. No final, queremos saber os requisitos de energia para o voo e como isso afetará o fornecimento de energia da bateria. Quando um avião está voando a uma altura constante, sabemos que a força de sustentação e a força da gravidade estão equilibradas. Isso significa que a força ascendente de sustentação tem que ser igual em magnitude à força descendente da gravidade, que é igual à massa do avião multiplicada pela gravidade. Então, a potência necessária para a sustentação é igual à massa do avião multiplicada pela gravidade e ΔV. A questão é, o que é ΔV? É a velocidade descendente do ar que o avião empurra para baixo. Para encontrar seu valor, temos que pensar sobre o mecanismo de sustentação. A sustentação que um avião proporciona é igual à taxa em que ele entrega momento descendente ao ar que desloca. Isso significa que a força da gravidade deve ser igual em magnitude à velocidade descendente do ar desviado, vezes a taxa em que o ar é desviado. A massa de ar que o avião afeta é simplesmente o volume do cilindro que ele varre por unidade de tempo, vezes a densidade do ar. Se chamarmos a área da seção transversal relevante de SWIP, então o volume que ele varre por unidade de tempo é a SWIP vezes a velocidade do avião. Portanto, a taxa de fluxo de massa é igual à densidade do ar vezes a área da seção transversal vezes a velocidade do avião. Agora, a única quantidade pendente que não conhecemos é a área do ar afetada pelo avião, a SWIP. Esta não é a área da seção transversal do avião, é a área de influência que o avião tem no ar circundante. Isso muda com a velocidade relativa do avião e do ar ao redor, mas em velocidade de cruzeiro, o avião dissipa vórtices que têm aproximadamente o raio do comprimento das asas do avião. Aproximando este círculo como um quadrado, porque não temos suposições ridículas suficientes neste cálculo, a área relevante torna-se L ao quadrado em velocidade de cruzeiro. Juntando tudo, temos a força que a sustentação precisa fornecer com esta equação. Esta equação simplesmente nos diz que o avião está varrendo um tubo de ar e deslocando-o para baixo, e que a aceleração descendente do ar é igual à atração gravitacional descendente sobre o avião. Então, o avião evita cair pagando constantemente o imposto de transmitir momento para baixo através do ar. À medida que o avião voa mais rápido, a potência consumida pelo motor realmente diminui, mas esta equação não considera o arrasto. Acontece que a potência total necessária para voar é minimizada quando a força de sustentação e a força de arrasto se tornam iguais, então simplesmente precisamos dobrar nossos requisitos de potência para obter nosso requisito total de potência em velocidade de cruzeiro.
Agora estamos obtendo uma visão real de por que aumentar a massa de um avião é um problema tão grande. O componente de massa desta equação não é apenas quadrado, mas também dobrado. Dobrar a massa aumentará nossos requisitos de potência em 8 vezes. Para o Airbus, isso significa um voo de 7 horas de Nova York a Londres, e para um Cessna, pode ser um voo de 4 horas de Nova York para Carolina do Sul. A capacidade de energia necessária para uma viagem é dada, multiplicando a potência necessária para o voo pela duração do voo. Novamente, se usarmos números de ponta para a capacidade das baterias de íon lítio, podemos armazenar cerca de 278 Wh por quilograma. Para o Cessna, o peso equivalente da bateria é de cerca de 500 kg, ou pouco menos de 2/3 do peso do avião sem combustível. Para o A320, o peso da bateria necessário é de cerca de 260 mil kg, ou cerca de 4 vezes o peso do avião vazio. Comparado aos típicos 20% que são alocados para combustível, isso é devastador. Agora que temos um valor base para o peso das baterias, podemos recalcular o alcance real, levando em consideração o peso adicional das baterias. Vamos supor que, no mínimo, não vamos aceitar uma redução na velocidade de voo ou aumentos no total de energia usada por voo, quanto o alcance é diminuído para voos de velocidade e energia total similares. Como esperado, isso reduz o tempo de voo do Cessna de 4 horas para cerca de 2 horas. Não é negligenciável, mas é viável. Um Cessna de 2 lugares geralmente carrega cerca de 150 kg de combustível e mais 100 kg para passageiros e bagagem. É fácil imaginar dotar o Cessna com a capacidade de bateria necessária através de uma combinação de redução da capacidade de carga, diminuição da velocidade, aumento da envergadura das asas, com partes mais leves e motores elétricos mais eficientes. De fato, isso é exatamente o que estamos vendo com pequenas aeronaves elétricas chegando ao mercado nos últimos anos, como o Alfa Electro. No entanto, a redução é substancial para o A320, levando-nos de 7 horas para apenas 20 minutos, menos de 1/20 do caminho através do Atlântico. Se plotarmos a duração do voo em função da massa da bateria para ambos os aviões, podemos ver que o Cessna já está próximo do ótimo e poderia realmente aumentar nossa capacidade de bateria e melhorar nosso alcance de voo. É uma história diferente para o Airbus, onde ultrapassamos significativamente nossa capacidade ótima de bateria. Reduzir o peso da bateria para 60 toneladas aumentará nossa duração de voo em cerca de 15 minutos. Então, poderíamos durar um pouco mais antes de cair no oceano, assumindo que conseguíssemos encontrar um lugar para encaixar essas 60 toneladas de baterias em primeiro lugar. Mas temos visto grandes avanços com pequenas aeronaves de curto alcance chegando ao mercado, e se voarmos muito devagar com asas de baixo arrasto, podemos até construir um drone movido a energia solar que nunca precisa pousar. Não veremos aviões comerciais usando motores elétricos tão cedo, a menos que possamos encontrar um meio mais denso de armazenar essa energia. Exploraremos uma dessas possibilidades em nosso próximo vídeo.